Beleza, gente, vamos lá? Muito bem, pessoal, começamos agora a nossa segunda aula de tributário. Vamos concluir o tema das espécies tributárias, vamos entrar no tópico de competência tributária também na aula de hoje, beleza? Vamos lá, então, na aula passada, revisando um pouquinho o que a gente viu, a gente discutiu o conceito de tributo, começamos a estudar as espécies tributárias. O que é que mais importante da aula passada que a gente comentou? Conceito de tributo, a gente precisa saber aquelas 5 características essenciais a todos os tributos, né? Então, todo tributo é uma prestação pecuniária em dinheiro, né? Não existe a prestação tributária em mercadorias ou serviços. Tem aquela exceção da dação em pagamento em bens imóveis. Então, é uma prestação pecuniária, é uma prestação compulsória, é uma prestação obrigatória. Não é? Ela é uma receita pública, uma receita do Estado sempre derivada. As receitas derivadas são essas receitas que são compulsórias e os tributos estão aí incluídos. É também uma prestação que não constitui sanção. A gente nunca pode confundir o tributo com a penalidade, com a multa, porque os dois institutos são muito parecidos. Das 5 características, as multas têm 4 das características que o tributo tem. Então, é uma prestação que não constitui sanção, não é uma penalidade, é uma prestação instituída em lei. Esse é o aspecto mais importante, que remete a gente ao princípio da legalidade tributária. Lei apenas pode instituir tributo. A norma emanada do parlamento. A lei, a gente viu, típica é a lei ordinária, federal, estadual ou municipal, a depender do tributo ser federal, estadual ou municipal. Lei ordinária ou medida provisória que tem força, tem status de lei ordinária. Tem aqueles 4 tributos que é importantíssimo a gente saber que eles exigem lei também, mas exigem lei complementar, não admitindo medida provisória, porque medida provisória não pode nunca tratar de matéria que a Constituição exige lei complementar. Então, o imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, impostos residuais e as contribuições residuais para a Seguridade, esses 4 exigem lei complementar. E, por fim, tributo não é cobrado por atividade discricionária. A atividade de cobrança de tributos é sempre feita de forma vinculada à lei. O fiscal encarregado da tarefa, ele não pode deixar de exigir um tributo previsto em lei, como também não pode deixar de aplicar uma multa tributária prevista em lei quando ele verifica a prática de uma infração, não é? Então, a atividade vinculada não é discricionária. Todos os tributos têm essas características. A gente passou para análise das espécies tributárias. Nós vimos que o nosso sistema tributário é um sistema pentapartido com 5 espécies de tributos: impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições especiais, empréstimo compulsório. Qual foi o critério importante que nós vimos na aula passada, que está lá no CTN, que aponta para a gente como diferenciar uma espécie tributária de outra? Foi a análise do fato gerador. Isso, o fato gerador descrito na lei do tributo é o principal aspecto caracterizador, fundamental mesmo, para a gente apontar a distinção de um tributo de outro. Então, a gente começou a analisar imposto. A gente viu as características principais que definem o que é o imposto, que é aquele tributo cujo fato gerador não tem nada a ver com a atividade do Estado, né? Independe da atividade estatal. Os fatos geradores dos impostos são sempre atividades desenvolvidas pelos particulares, como oferir renda, vender mercadoria, né? Ter a propriedade de um veículo, de um imóvel, etc. Enquanto que taxa e contribuição de melhoria, que foi os tributos iniciais que a gente começou a discutir, que estão lá no CTN, taxa e contribuição de melhoria, o fato gerador é sempre uma atividade do Estado. Por isso que são chamados de tributos vinculados a uma atividade do Estado. A taxa decorre ou de prestação de serviço público ou do exercício do poder de polícia, e a contribuição de melhoria decorre de uma outra atividade estatal, que é a realização de obra pública que promova a valorização imobiliária. Então, a gente analisou um pouquinho o aspecto dos impostos, as características essenciais das taxas também, e vamos continuar então agora, falar agora um pouquinho de contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições especiais. Ok? Vamos tentar correr. Lembrando que tem um texto de leitura complementar sobre esse assunto, não é? Sobre espécies tributárias. Então vamos lá. Contribuição de melhoria, a gente já sabe o aspecto mais importante, que é seu fato gerador. Contribuição de melhoria pode ser um tributo federal, pode ser um tributo estadual, pode ser um tributo do Distrito Federal, do município. É aquele tributo que tem como fato gerador a realização de obra pública. Não qualquer obra pública, é uma obra pública que valoriza os imóveis no entorno da obra pública. Então, vamos ver aqui o artigo 81 do CTN, que traz a disciplina sobre a contribuição de melhoria, que diz o seguinte: a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios no âmbito de suas respectivas atribuições,
É instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então, o ponto de partida da análise da contribuição de melhoria é entender esse tributo. Esse tributo foi criado fundamentalmente para permitir ao Estado recuperar parte dos investimentos, dos gastos realizados pelo poder público com realização de obras públicas, né? Então a gente sabe que boa parte do dispêndio, né, público se destina à realização de obras públicas, e criou-se um tributo então para permitir de alguma forma que o Estado conseguisse recuperar parte deste gasto realizado em obras públicas. Se a gente pegar qualquer âmbito da administração pública, a gente sempre vai ver um órgão da administração pública responsável por realizar obras. Então você tem Secretaria de Obras ou de Infraestrutura nos municípios, nos estados, Ministério de Obras, coisas desse tipo, né? A parte do dispêndio em obra pública é muito grande. Então a contribuição de melhoria foi criada como uma forma de tentar recuperar parte desse gasto público direcionado a obras públicas. É qualquer obra pública que legitima o Estado a recuperar um pouco, uma parte desse gasto? Não. São apenas aquelas obras públicas que promovam, não é, uma vantagem especial para os particulares. Que vantagem especial é essa? É aquela obra pública que promove uma valorização no imóvel do contribuinte. Esse tipo de obra pública é que legitima o Estado a instituir o tributo chamado de contribuição de melhoria, né? Então o Estado realiza uma obra pública, pavimenta uma rua que não era calçada, pavimenta aquela rua, é uma típica situação ensejadora de cobrar contribuição de melhoria, né? Se fazer a pavimentação de uma rua, porque valoriza os imóveis daquela rua. A construção de um parque público também é uma típica, né, obra pública que valoriza os imóveis, mas nem toda obra pública valoriza imóveis. Tipo, a construção de um presídio numa localidade não valoriza os imóveis nenhum daquela área, por exemplo, né? Então não é qualquer obra pública. Então o ponto de partida é isso: só as obras públicas que promovam valorização imobiliária legitimam o Estado a instituir o tributo. Aspecto fundamental que está aqui no artigo 81 do CTN é a questão dos limitadores, que não estão previstos na Constituição, mas estão no CTN. E os limitadores foram recepcionados pela Constituição de 88, tá? Eles continuam válidos. Que limitadores são esses? Está aqui os limitadores. O artigo 81, na parte final, ele diz o seguinte: tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo do valor e da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então a gente tem aí os dois limitadores, o geral e o limitador individual, o específico. O limitador geral impõe que o poder público, ao instituir uma contribuição de melhoria, ele não pode cobrar dos destinatários do tributo, ou seja, daqueles que tiverem imóveis beneficiados, ele não pode cobrar mais do que o próprio poder público gastou na obra pública. O objetivo da obra pública é fazer face ao custo das obras públicas, ou seja, ressarcir o Estado de quanto ele gastou na obra pública. Então, se o Estado pavimentou uma rua, gastou R$1 milhão para pavimentar aquela rua, ele não pode, quando for cobrado de todos os proprietários daqueles imóveis naquela rua, ele não pode cobrar 1 milhão e 100, 2 milhões, porque aí o Estado estaria tendo um enriquecimento ilícito. Então o limite é cobrar aquilo que gastou na realização da obra pública. Então o limitador geral, somando o que todo mundo vai pagar, não pode dar mais do que o Estado gastou. Que o objetivo do tributo é ressarcir o Estado, certo? Segundo o limitador individual ou limitador específico, o CTN diz, é o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Resumindo aquele texto, quer dizer isso: o limitador específico ou individual é a valorização individual de cada imóvel. Quer dizer que o poder público, quando for cobrar a contribuição de melhoria, ele só pode cobrar dos imóveis que se valorizaram, e essa tributação não pode exceder a vantagem financeira
que a pessoa teve no seu imóvel. Então, se a pessoa tem um imóvel de 200 mil reais e com a obra pública o imóvel passou a valer 230 mil, o imóvel então teve uma valorização de 30 mil reais, a tributação da contribuição de melhoria tem que se limitar a este valor. O Estado não pode, por meio de contribuição de melhoria, exigir que aquela pessoa que teve uma valorização de 30 mil pague 35 mil a título de contribuição de melhoria, por exemplo, tá? Porque senão a pessoa estaria devolvendo para o Estado por meio de tributação mais do que ele próprio recebeu de valorização com aquela obra. Então, nem o Estado pode gastar mais do que o somatório, melhor, o Estado não pode cobrar mais do que o custo total da obra pública quando se soma todos os valores pagos. E o Estado também individualmente tem que observar se ao cobrar de cada um não está cobrando mais do que aquela pessoa recebeu de valorização com seu imóvel, tá? Exemplificando mais ou menos isso, aqui a gente tá na apostila de vocês esse exemplo de uma suposta tentativa de cobrança de contribuição de melhoria. Eu botei um exemplo de pavimentação de rua, que é o mais comum, mas poderia ser a edificação de um parque público, coisa desse tipo. Imagine que o Estado coisa estranha aqui que cortou o meu. Tá cortado aqui. Isto é uma rua. Não sei porque não está aparecendo aqui o desenhozinho. Imagine uma rua que a gente tem aí, no nosso exemplo, 6 imóveis, né? 3 de um lado, 3 do outro, e o poder público realizou a pavimentação da rua com um custo total de 120 mil reais, tá certo? O Estado então foi, como é uma obra pública que valoriza os imóveis, ele então foi lá fazer o lançamento, o procedimento de cobrança da contribuição de melhoria, e o Estado utilizou o seguinte procedimento: pegou a quantidade de imóveis que se valorizaram e dividiu o custo total igualmente, dividiu por 6, né? Pretendendo então cobrar 20 mil reais de cada imóvel, tá certo? Entretanto, esses imóveis são diferentes, né? E cada imóvel teve uma valorização diferente com aquela obra pública. No nosso exemplo aqui, ó, teve imóvel que valorizou 10 mil, 30 mil, 25, 15, 10. Nesse procedimento aí proposto pelo Estado na cobrança da contribuição de melhoria, em face dos dois limitadores que o Estado tem que observar, a gente pode dizer que esse tipo de cobrança está correta? O Estado pegar o valor, dividir e cobrar igualmente de todo mundo? Não está correto. Não está correto porque o Estado aí até cumpriu o limitador geral. O Estado não está cobrando mais do que gastou na obra pública. Gastou 120 mil e está pegando 120 mil e dividindo a conta igualmente por todo mundo. Ele não está cobrando mais do que gastou. Quanto ao limitador geral, está tranquilo. Mas o que ele não está observando aí é os limitadores específicos ou individuais. Tá? A partir do momento que ele rateia igual, ele não está verificando se todo mundo teve valorização suficiente para sofrer esse nível de tributação, né? E quando a gente observa aqui, a gente verifica que 20 mil reais é mais do que vários aqui proprietários de imóvel teriam de valorização. Então não poderiam com esse, nenhum desses. Supostamente, somente esses dois aqui que tiveram valorização superior àquilo poderiam sofrer um nível de tributação desse tipo. Então não pode ser feito assim, pegar e dividir pela quantidade de imóveis. O procedimento não é esse. O procedimento é até parecido com isso. O CTN disciplina mais ou menos a forma de cobrança, de definição do valor da cobrança da contribuição de melhoria, em que o Estado deve partir do custo da obra. E quando ele for ratear, em vez de ratear igualmente pela quantidade de imóveis, ele deve ratear isso proporcionalmente à valorização que cada imóvel teve, tá? Simplificadamente, por exemplo, se um imóvel teve uma valorização de 10 mil e o outro teve uma valorização de 30 mil, tá? Aquele que teve uma valorização de 30 mil tem que pagar mais contribuição de melhoria do que aquele que teve uma valorização de 10 mil. Então, a valorização, o valor da contribuição de melhoria é proporcional à valorização, ao benefício que cada um teve com a obra pública. Quem teve uma valorização maior, né, se beneficiou mais, deve pagar mais contribuição de melhoria. Quem teve menor valorização vai pagar menos contribuição de melhoria. Então ele tem que ratear, fazer uma continha rápida de uma regra de 3 ali para fazer um rateio proporcional à valorização de cada um, tá certo? O espírito é esse, pegar o custo e dividir, mas dividir proporcionalmente a valorização de cada um, tá certo? Um dos pontos importantes da história da contribuição de melhoria
como é que se define a valorização de cada imóvel? Tá certo? Então, o poder público, quando ele vai cobrar uma contribuição de melhoria, antes da cobrança, ele tem que publicar um edital dizendo quanto foi o custo da obra, não é isso? Quanto daquele custo da obra o Estado pretende se ressarcir por meio de cobrança de contribuição de melhoria. Então, nesse nosso exemplo, a obra foi 120 mil reais, mas o Estado tem que exigir os 120 mil reais integralmente do pessoal? Não. O Estado tem a autonomia de decidir se vai cobrar 10, 20, 50%, 90%. Então o Estado poderia, nesse nosso exemplo aqui, dizer, ó, desses 120 mil, eu só vou cobrar contribuição de melhoria o equivalente a 50% do que eu gastei. Então dos 120 mil eu vou para cobrar 60 mil. Então pega os 60 mil para ratear proporcionalmente entre aqueles que tiveram a valorização. Ou o Estado pode dizer, não, só 10%, para não ficar muito pesado para os contribuintes, só 10% dos 120 mil eu vou ratear entre aqueles que tiveram a valorização do imóvel. Então o primeiro ponto é isso, o Estado tem que definir quanto foi o custo da obra e definir desse custo da obra quanto é que ele vai buscar se ressarcir por meio de contribuição de melhoria. Então o Estado não é obrigado a cobrar, a exigir dos contribuintes tudo aquilo que ele gastou na contribuição de melhoria, não. Então ele tem que publicar um edital, nesse edital dizer quanto foi o custo da obra, quanto daquele custo da obra ele pretende se ressarcir por meio de contribuição de melhoria e depois fazer o rateio proporcional às valorizações. E a valorização, que é o ponto mais complicado, é onde se dá mais problema com contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria é um tributo que quase a gente não vê, exatamente pela complexidade da sua cobrança e pela uma grande rejeição social também que existe com esse tributo. O ponto principal do problema da contribuição de melhoria é exatamente a valorização, tá? Então, o critério para definir a valorização também tem que estar publicado nesse edital. O edital tem que dizer qual é o raio de abrangência daquela obra, que imóveis são atingidos, né, pela valorização, se é um raio de 100 metros, 200 metros, um raio de 500 metros da obra pública, se é um parque público, tipo o Parque da Jaqueira, até que distância da obra pública se entende que aquela obra pública valorizou os imóveis. Então isso tem que estar definido no edital e o critério para se chegar à valorização, tá certo? Isso tem que estar na norma. Na apostila de vocês, melhor, no texto de leitura complementar, tem esses elementos adicionais que é importante a gente dar uma lida nisso, tá certo? Um dos pontos que está lá na apostila, que eu vou comentar aqui com vocês, é sobre a jurisprudência do STJ. A gente tem pouquíssima jurisprudência com relação à contribuição de melhoria. Uma dessas pouquíssimas jurisprudências é a jurisprudência do STJ, que diz o seguinte, que a contribuição de melhoria, ela só pode ser exigida depois da obra realizada. Então não existe essa história como há tentativas assim. Não existe, não é possível se cobrar uma contribuição de melhoria para arrecadar o dinheiro, para que com esse dinheiro fazer a obra pública. Não. Não existe cobrança de contribuição de melhoria prévia para arrecadar o dinheiro, para com esse dinheiro fazer a obra pública. Não é STJ diz não. Ó, fato gerador da contribuição de melhoria, que cria a obrigação de pagar, já é a valorização que o imóvel teve com a obra já feita pelo Estado. Então o objetivo da contribuição de melhoria é sempre ressarcir o Estado do gasto que ele já teve. Então não pode se cobrar a contribuição de melhoria para arrecadar o dinheiro para fazer a obra. Não. A obra tem que ter sido feita pelo Estado, produziu a valorização imobiliária, aí a gente pode cobrar a contribuição de melhoria, certo? Então isso aqui, ó. O tributo só pode ser exigido após a conclusão da obra pública, certo? Então, essa é a orientação do STJ, com um detalhezinho ainda. Se a obra for em etapas, pode ser cobrada a contribuição de melhoria ao final de cada etapa da construção. Se for uma obra pública muito grande, então a prefeitura do município já lá, vamos fazer um parque público numa área lá de 10 hectares dentro da cidade, tá? Agora esse parque público, a gente, como ele é muito grande, vai ter um dispêndio muito grande, o poder público não tem condições de implementar esse parque público de uma vez só. Então, o projeto é dividido em 3 etapas. Na primeira etapa, a gente vai abrir o parque público à sociedade, a gente vai fazer uma pista de Cooper lá, vai fazer uma arborização e já vai entregar à sociedade. Então, nessa primeira fase, que custou, sei lá, 10 milhões a implementação do parque público, como já é uma obra pública, entrega à sociedade, que já valoriza os imóveis no entorno,
já se pode cobrar uma contribuição de melhoria parcial referente àquela primeira etapa da conclusão da obra. Depois o poder público, a gente vai agora implementar a segunda fase no parque público. A gente vai no parque público construir uma série de instrumentos de lazer para a sociedade. Vai ter academia de ginástica, vai ter um anfiteatro onde terá apresentação de shows, vai ter outras implementações lá, e nessa segunda fase o custo é de 5 milhões, por exemplo. Aí se pode cobrar uma segunda contribuição de melhoria referente a essa segunda obra já concluída. Então, após a conclusão de cada etapa, se cada etapa por si só produz valorização imobiliária, pode-se cobrar uma contribuição de melhoria para cada realização, cada etapa concluída. O importante é saber, nunca pode se cobrar antes. Institui a contribuição de melhoria para arrecadar o dinheiro para fazer a obra pública ou para fazer a etapa da obra pública, certo? Então, é isso. Os pontos principais da contribuição de melhoria são esses. A contribuição de melhoria, ela tem alguns pontos adicionais para vocês. Tem 5 pontos lá na apostila ou no texto de leitura complementar para vocês darem uma lida sobre contribuição de melhoria. A gente já comentou alguns deles, mas aí fica para vocês darem uma aprofundada depois. Tranquilo? Muito bem, contribuição de melhoria. A gente encerra na contribuição de melhoria os tributos clássicos, aqueles que estão disciplinados no Código Tributário, no CTN. Vamos dar uma olhada agora na disciplina sobre empréstimo compulsório e contribuições especiais. Aqui está tudo na Constituição, tá certo? Então a disciplina que a gente aplica para os empréstimos compulsórios e para as contribuições especiais é o que está disciplinado na Constituição. No CTN tem até uma disposição sobre empréstimo compulsório, mas a disposição que está lá no CTN sobre empréstimo compulsório não foi recepcionada pela Constituição de 88. A Constituição de 88 trata de forma diversa do que estava lá tratado no CTN, então não vale o que está lá no CTN sobre empréstimo compulsório, tá? Empréstimo compulsório está previsto num artigo da Constituição, que é o artigo 148 da Constituição de vocês, podem marcar lá o artigo 148. 2 pontos iniciais sobre empréstimo compulsório. Primeiro, é o tributo mais esquisito que a gente tem no sistema tributário, porque ele é um tributo que tem a característica fundamental de ser um empréstimo também. Quer dizer que é o único tributo do nosso sistema tributário que o Estado arrecada, mas não se apropria definitivamente daquilo que ele arrecada, porque como é um empréstimo, ele está fadado a devolver os recursos arrecadados. Então, qual é o único tributo que tem a característica de ter que ser devolvido depois de cobrado? É o empréstimo compulsório, porque ele é um tributo, mas é um empréstimo também. Os outros tributos não tem isso não. Os outros tributos o Estado arrecada e aquilo passa a ser patrimônio do Estado em caráter definitivo, né? Vai compor as receitas do Estado para implementar as despesas, e o empréstimo compulsório tem esse caráter de ser um tributo que o Estado não se apropria de forma definitiva dos recursos. Então ele arrecada e está fadado a devolver, dada a natureza particular de ser um empréstimo também. Então, primeira característica é o único tributo que vai ser devolvido. Segunda característica importante do empréstimo compulsório, antes da gente ver o artigo 148, é que o empréstimo compulsório é um tributo, vou utilizar uma expressão aqui, é um tributo extraordinário. O que significa dizer que é um tributo extraordinário? É que não é um tributo ordinário, certo? E o que significa isso na prática? É que é um tributo que não é utilizado para pagar as despesas ordinárias, as despesas cotidianas e comuns do Estado. Empréstimo compulsório não é um tributo para o Estado estar exigindo todo dia da gente, não. É um tributo para ser utilizado de vez em quando surgem despesas extraordinárias. Quando surgirem despesas incomuns, despesas não previsíveis, mas que eventualmente podem surgir, aí o Estado pode se valer da figura do empréstimo compulsório. Então o Estado não pode utilizar empréstimo compulsório para estar pagando salário de servidor público, para estar pagando os fornecedores do Estado, cotidianos, aqueles que fornecem bens e serviços ao Estado no dia a dia. Não, porque isso são despesas previsíveis, despesas cotidianas, despesas ordinárias. Ordinárias querem dizer despesas comuns.
Empréstimo compulsório é uma tábua de salvação prevista na Constituição que a União pode se valer quando algumas despesas extraordinárias, ou seja, não comuns, não previsíveis, eventualmente vierem a surgir. O artigo 148 que a gente vai ver aqui trata exatamente disso. De dizer para a gente que despesas imprevisíveis, extraordinárias são essas que podem vir a surgir, que o Estado pode se lançar, valer-se da figura do empréstimo compulsório. Então, para isso é que serve o artigo 148, para dizer as 3 situações em que o empréstimo compulsório excepcionalmente poderá ser instituído, permitindo ao Estado arrumar mais dinheiro, exatamente para custear essas despesas que não estavam previstas, tá? Então veja o que o artigo 148 diz para a gente. A União, mediante lei complementar, olha lá, o empréstimo compulsório é um daqueles 4 tributos que exigem lei complementar. Então a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1, para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa, sua iminência. Então, no inciso 1, eu tenho 2 casos aqui de possibilidade para a União instituir empréstimos compulsórios. É o caso de calamidade pública, vejam que não é uma coisa comum. Calamidade pública e guerra. Guerra, a Constituição utiliza a expressão guerra externa. Guerra externa, para ninguém confundir com guerra interna, guerra civil. Guerra civil não autoriza a União a instituir empréstimo compulsório. É a guerra mesmo, né? Então, guerra externa ou sua iminência. Quer dizer, a proximidade de uma guerra. Vejam que são situações que provocam despesas, não é, que não são previsíveis. Uma calamidade pública, um enchente, um terremoto, uma coisa nesse sentido, não é, geram despesas novas para o Estado, que o Estado tem recursos previstos no orçamento. Mas no orçamento o Estado não fica colocando lá verbas destinadas para socorrer a calamidade pública que o Estado já sabe que vai acontecer. Não, o orçamento tem os recursos previstos para pagar despesas que são previsíveis, que são cotidianas, que são os comuns. Mas e se vier a acontecer uma calamidade pública que destrói um município inteiro, o Estado precise aplicar investimentos para reconstruir aquele município, socorrer as pessoas, etc. Esse dinheiro não estava previsto no orçamento, não. Então vai precisar de dinheiro novo, e uma forma de arrumar dinheiro novo é por meio de empréstimo compulsório. Ou então uma nação estrangeira aí vai entrar uma guerra, vem aí um cabo doido, não, vamos brigar com o Brasil, tal, e aí a gente precisa fazer investimentos para a defesa do país, aumentar os gastos militares com esforço de guerra que não estavam previstos, porque não estava se pensando em fazer uma guerrinha. E aí, uma das formas de se obter dinheiro novo, empréstimo compulsório, tá? Então, calamidade pública e guerra externa estão aqui no inciso 1 do artigo 148. Eu costumo dizer que essas 2 situações são as situações mais graves. Elas estão separadas da terceira situação, que está no inciso 2, que é uma situação importante também, mas bem menos aflitiva, bem menos grave do que as 2 primeiras. E tem uma razão do porquê é que a Constituição separou, botando 2 situações aqui e botando uma terceira situação menos grave no inciso 2, porque vai ter repercussão jurídica com isso. Qual a terceira situação que está aqui no inciso 2º do artigo 148? É o seguinte: também a União pode instituir empréstimo compulsório mediante lei complementar no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado disposto no artigo 150, inciso 3b. Então aqui, terceira situação, é o caso de investimento público, não qualquer investimento público, é investimento público urgente e de relevante interesse nacional. Relevante interesse nacional.
Vejam, nas três situações se apontam despesas que o Estado não estava prevendo, mas são despesas que surgem e o Estado vai ter que arrumar dinheiro. Mas vejam a diferença fundamental nessas duas primeiras situações para esta. É que nessas duas primeiras situações, a despesa que surge para o Estado surge em função de algo que já aconteceu, que o Estado não pode esperar muito tempo para arrumar esse dinheiro. Ocorreu uma calamidade pública, então tem gente que está precisando do socorro do Estado, para o Estado socorrer aquele pessoal que sofreu a calamidade pública, uma enchente, um terremoto, etc. Beleza? É uma coisa super emergencial, porque já aconteceu a calamidade, o Estado precisa do dinheiro para promover os atos que serão necessários para atender esse pessoal. Ou outro caso emergencial é a guerra, que já começou ou que está na iminência de acontecer. Tá? Então, a guerra que já aconteceu ou a guerra que está em iminência de acontecer são situações então já ocorridas, fatos, despesas que surgem em função de atos super calamitosos que já aconteceram. Então aqui não dá para esperar para arrumar o dinheiro não, o empréstimo compulsório tem que ser instituído e ser cobrado imediatamente. Na terceira situação aqui, são situações importantes também, mas é para algum problema que eventualmente vai acontecer no futuro que o Estado já sabe que vai acontecer. Porque aqui é o empréstimo compulsório para arrumar dinheiro, para fazer um investimento público urgente e de relevante interesse nacional. Quando a gente pensa em investimento público não é algo para se alcançar um resultado agora. Investimento público é sempre algo que se projeta para o futuro. Vamos fazer investimento para evitar um problema ou para alcançar uma meta que a gente tem lá na frente. Tipo, a União recebe um parecer da Infraero, a Infraero, a ANAC, sei lá quem que vai dizer isso, dizendo, a gente tem que fazer investimento nos próximos 10 anos, um investimento de 100 bilhões de dólares para o setor aéreo, construção de torre de controle, novos aeroportos, porque em função do crescimento do Brasil, a quantidade de voos, de tráfego aéreo vai triplicar nos próximos 10 anos. E com essa estrutura que a gente tem hoje, se a gente não investir, vai ter um avião batendo no outro todo dia, certo? Vai estar uma zona dos aeroportos, então a gente tem que fazer um investimento aqui. Esse investimento público é um investimento relevante, é urgente, mas é uma urgência projetada lá para frente. Todo investimento aponta para algo lá na frente, que vai ter que ser feito, porque senão vai ter bronca lá na frente. Ou então a ANEEL diz, olha, a gente vai ter apagão no Brasil daqui a 6 anos, porque as usinas que estão aí não vão atender o consumo de energia que o Brasil vai chegar daqui a 6 anos. Então a gente vai ter que construir mais usinas geradoras de energia, seja queimando carvão, óleo ou usina hidrelétrica. Então a gente tem que gastar dinheiro aqui, 200 bilhões de investimento nisso. E a gente tem que começar esse investimento o quanto antes. E esse dinheiro tem no orçamento? Tem não. Uma forma de arrumar esse dinheiro é empréstimo compulsório. Percebam que são situações importantes, mas é algo que já aconteceu, como uma calamidade pública ou a guerra que já aconteceu ou está na iminência de acontecer? Não. Então esses casos aqui são situações mais graves, né? Mais emergenciais. Certo? Tá claro isso? A importância dessas duas. Aí qual é a diferença então das duas primeiras situações para a terceira? É que o artigo 148, só no inciso 2, que é aquela situação sem tanta urgência, ele diz, observado, neste caso do investimento público urgente e relevante, observado o disposto no artigo 150, inciso 3b. Então, aqui, para o caso de investimento público urgente e relevante, deve ser observado, devem ser observados os princípios da anterioridade e noventena. Nesses dois casos mais graves, não se observam
os princípios da anterioridade e noventena. O que é que dizem esses dois princípios? Que a gente vai analisá-los melhor quando a gente for estudar os princípios tributários.